Então, Mateus 5, versículo 19, nós vamos estudar hoje. Do capítulo 5, do 17 até o 48, Jesus vai trazer o renovo da lei. Não é, ele, como diz aqui no 17, ele não veio anular, ele veio cumprir toda a lei verdadeiramente conforme o coração de Deus. Então, daqui até o 48, ele vai tratar da lei sendo cumprida, a lei que nós falamos sobre a lei moral no coração do homem, né? Nós vimos na aula passada o 17 e o 18, agora nós vamos estudar o 19 hoje, que diz assim. Eu vou ler o 17 para dar um entendimento, mas nós vamos estudar o 19. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, ou seja, anular, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Versículo 19, diz assim: qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Então veja aqui que o versículo 19 diz que aquele que desobedecer ou deixar de cumprir um dos menores mandamentos da lei, será chamado menor. E ensinar aos homens será o menor no reino dos céus. É interessante que Jesus está aqui frisando, porque como ele está tratando da lei genuína, a lei que Deus, que nasceu no coração de Deus, que ao homem foi impossível cumprir, ele veio então trazer essa lei com esclarecimento diferenciado e também porque a lei ela foi colocada no coração do homem. Antes era impossível cumprir a lei, por quê? Porque o homem estava só no desejo, na vontade, na letra. Mas hoje não, a lei hoje está dentro do nosso coração. E a Bíblia está dizendo aqui, qualquer que violar, ou seja, desobedecer um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Essa questão de menor e maior, ela é muito falada no Novo Testamento, ela é muito questionada, né? Nós tivemos momentos, nós vamos falar dos discípulos que questionava qual seria o maior, e o Senhor Jesus então trouxe aquela explicação dizendo que o maior será o maior no reino de Deus, que o Senhor nunca usa o termo maior, ele usa grande. Lembra quando o Senhor, quando o anjo Gabriel veio trazer a mensagem para Zacarias, que Isabel ia ter um filho na velhice, quando ele trouxe a mensagem, qual foi a mensagem que ele trouxe? Está lá em Lucas 1, 14 e 15, quando ele traz aquela mensagem que ele será o Nazireu de Deus, que ele vai ser separado para cumprir a vontade de Deus. E no versículo 10, no versículo 14 e 15 diz assim: e terá grande prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande do Senhor. Será grande do Senhor. Olha que coisa tremenda. João Batista, ele foi o maior dos profetas do Antigo Testamento. Por que será que ele foi o maior? Porque todos os profetas anunciaram Cristo. João Batista viu o Cristo. Então, por isso, ele foi o maior dos profetas. Nós vamos entrar nesse detalhe um pouquinho mais adiante, mas eu já estou adiantando aqui que ele, no reino, ele foi o menor. Nós vamos entender lá. Aqui está falando, quem desobedecer
a palavra de Deus, os mandamentos de Deus e ensinar os outros, serão menor. Então, isso aqui não está questionando a salvação individual. Aqui o texto é claro, está dizendo aqui que será o menor no reino. Não está dizendo que ele vai ficar fora do reino. Está dizendo que ele vai ser o menor no reino dos céus. Agora é interessante nós entendermos que Mateus, todo o livro de Mateus, refere reino dos céus. Porque aqui Mateus está escrevendo está falando do rei messiânico, o rei que viria para os judeus. Então, por isso, ele está falando, direcionando ao reino messiânico, ao reino que nós um dia vamos estar no milênio, no reino de Cristo, literalmente. Então, Mateus está direcionando para o reino milenar de Cristo, aonde o nosso Senhor Jesus Cristo sentará na cadeira de Davi, né, no trono de Davi, e dá continuidade ao reino messiânico, ao reino davídico, né? Louvado seja Deus por isso. Então, por isso que Mateus, ele sugere o reino dos céus, e todo o evangelho de Mateus, ele leva a ênfase para o reinado messiânico. Quanto os outros evangelhos já leva mais para o reino universal de Deus, que é o reino onde todos estarão, né? Todos farão parte aqueles que estão em Cristo Jesus, tanto o judeu como o grego, como os gentios que se convertem a Cristo, farão parte desse reino. Tanto o Antigo Testamento, o Novo Testamento, todos farão parte do reino universal de Deus. Mas o reino dos céus, Mateus direciona mais para o reino davídico, né? A continuação, a continuação do trono de Davi, né? No qual será o reino messiânico. Louvado seja Deus. Como eu disse, aqui, esse menor aqui não está falando, ele não está falando de condenação. Não está falando. Está dizendo que é menor, aquele que viola ou desobedece o menor dos mandamentos e ensina a outros, eles serão menor no reino. Vamos ver o que diz Paulo lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10, que ele dá uma explicação, um paralelo que pode entrar nesse contexto aqui que nós estamos estudando. Para quem entrou agora, nós estamos em Mateus 5, versículo 19. A primeira parte do versículo. Então, 1 Coríntios, vamos lá. Lembra que aqui Paulo está falando com a igreja de Corinto sobre as dissensões na igreja, quando ali havia aquela contenda, uns queriam Paulo, outros queriam Apolo, outros queriam Cefas. Então havia aquela dissensão no meio da igreja, e Paulo, então, ele traz uma palavra que eu quero trazer aqui, que cabe perfeitamente nesse ponto que nós estamos estudando. Capítulo 3 de 1ª carta aos Coríntios, versículo 10 a seguir. Eu vou ler o 10 para a gente trazer uma compreensão do que Paulo está querendo trazer. Diz: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outros edificam sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém, sobre este fundamento, formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra de alguém, a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão.
E se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, ou seja, o dano, a perda, né? Mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Então veja que aqui, mesmo no texto que nós estamos lendo aqui, que aqueles que desobedeceram um dos menores mandamentos do Senhor, e ensinar aos homens erradamente, levando os homens a caminhar num caminho de erro, né? Eles serão menor no reino de Deus. Aqui Paulo traz essa palavra que a obra de cada um, alguns vai edificar sobre o fundamento que é Jesus Cristo, vai edificar com ouro, com prata, com pedras preciosas, com madeira, com feno e com palha. Então, mas o dia vai se manifestar a verdade da obra de cada um. O dia vai declarar, porque pelo fogo será descoberta. O que aqui está dizendo? Lembra da semente lançada ao caminho? Quando lança em pedregulho, não tem raiz, ela morre. Quando lança no meio dos espinhos, os espinhos sufoca e a semente não dá fruto, não cresce. Então aqui a obra, a luta do dia a dia, as dificuldades do dia a dia, vai provar sobre a obra de cada um, sobre cada um como está sendo, como está edificando em cima do fundamento que é Cristo. O dia vai declarar. Mas o próprio Paulo está dizendo aqui que o versículo 15, se a obra de alguém se queimar, sofrerá o dano ou a perda, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Os irmãos entendem o que Paulo está falando aqui? Ele está falando aqui que muitas vezes, né, quando nós andamos no caminho do Senhor de uma forma que não está agradando o Senhor, não está cumprindo aquela lei moral, que nós estamos estudando esse Sermão do Monte, está nos ensinando como nós devemos proceder. Como a obra de Deus é de dentro para fora. É de dentro para fora. Agora, aqui Paulo está falando que se a obra de alguém se queimar, sofrer detrimento, sofrer o dano na caminhada, Deus, pelo fogo, vai tratar com aquela vida para que ela não perca a salvação. Olha, gente, nós não podemos de maneira nenhuma entrar nesse mérito. Eu até já cometi alguns erros na minha vida de achar que alguém está passando por determinada coisa por causa de consequência. Eu creio que pode ser, mas não cabe a mim falar que fulano está passando por isso porque fez isso. Nós não podemos fazer assim, porque Deus é que conhece a obra de cada um. E cada um vai passar pelo fogo de Jeová, pela fornalha de Jeová, para que ele seja salvo, né? Para que a alma dele não se perca. Nós vimos isso no decorrer dos escritos de Paulo, principalmente. Paulo fala que nessa mesma igreja de Corinto aqui, quando ele escreve, se não me falha a memória, a segunda carta, ele fala que entregou um cidadão, eu acho que é aqui na primeira mesmo, acho que até capítulo 6, entregou um cidadão nas mãos de Satanás para que a alma dele fosse salva. Quer dizer, então se ele entregou nas mãos de Satanás, o que aconteceu com aquele cidadão? Com certeza ele sofreu uma doença que não teve cura, que nesse período de sofrimento ele alcançou a misericórdia da salvação em Deus, porque Deus faz isso às vezes. Às vezes ele faz isso por amor a nós. Por isso que muitas vezes o sofrimento que vem, às vezes a provação que vem para um servo de Deus, muitas vezes não é a falta de cuidado de Deus, a falta de amor, é porque Deus ama tanto aquela vida que não quer que ele passe a eternidade no inferno. Ele quer a alma, quer salvar a alma da pessoa. Então, quando Paulo fala isso aqui, quando ele fala, se a obra de alguém se queimar, sofrerá o dano, o detrimento, né?
mas o tal será salvo, todavia, pelo fogo. Então, aqui eu entendo que, quando Jesus está falando aqui no capítulo, nesse versículo que nós estamos estudando, ele fala que quem violar, ou deixar de cumprir, ou desobedecer o menor dos mandamentos, ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Agora, a segunda parte do versículo, que nós vamos ver, está dizendo assim: mas aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande. É interessante que nós falamos no começo, Jesus as escrituras não usam muito o maior, será maior, será grande para Deus. E o grande para Deus não é grande para nós mesmos, aos olhos dos homens e para nós mesmos. Porque nós vamos aprender hoje aqui que para ser grande tem que ser o escravo, o servo, tem que servir, né? Louvado seja Deus. Nós vamos agora entrar nessa parte do versículo B, que nós vimos, eu já citei o que João Batista foi chamado, foi decretado por Deus, vou até repetir agora. E quando já falei isso no começo, vou repetir porque tem alguém que já entrou depois. Quando o anjo Gabriel traz a mensagem para Zacarias do nascimento de João Batista, ele diz lá no versículo 15, né, que ele será grande do Senhor, será o grande do Senhor. Agora, olhe para a vida de João Batista. Ele foi grande aos olhos dos homens? João Batista, ele vestia pelo de camelo, comia mel silvestre com gafanhoto, não era assim? Ele vivia no deserto, né? Ele era aquela pessoa que não tinha nenhum tipo de beleza física, de roupas bonitas, como o próprio Senhor Jesus, quando vai dar testemunho, fala que aqueles que vestem roupas boas estão nos palácios. João Batista não tinha nenhum tipo de luxo, e ele era grande aos olhos do Senhor. Foi profetizado antes dele nascer que ele seria grande para o Senhor. Então nós entendemos aqui, nós vamos entender hoje que para ser grande aos olhos de Deus, como o Hernandes Dias Lopes fala, a pirâmide dos homens, de Deus, é invertida para os homens. Para se quer ser grande, vai ser o menor, vai ser o escravo, vai ser o serviçal de todos, né? Vamos ver o que diz lá, vamos agora entrar um pouquinho no testemunho de João Batista. Lá, Mateus capítulo 11, Mateus 11, eu vou ler somente o 11 e o 12, diz assim: em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas aquele que é o menor no reino de Deus, no reino dos céus, é maior do que ele. Ainda antes de entrar nesse comentário, Lucas, né, o evangelista Lucas, ele já Lucas 7, 28, ele vai dizer que não houve um profeta maior. Mateus não fala de profeta, fala que nunca houve outro maior do que João Batista. João Batista foi o maior. Antes de comentar, vamos ver o que Lucas fala desse mesmo versículo, que é o 7, 28, que está dizendo assim. Lucas 7, 28. Eu vou ler. E eu vos digo, Lucas falando desse mesmo versículo que Mateus falou. Eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não houve maior profeta. Então, veja que Lucas, ele fala que não houve um profeta maior do que João Batista. Mateus não fala sobre a questão de Mateus, fala que não houve um maior, mas aqui está mais relacionada a profetas.
Por que não houve no Velho Testamento um profeta maior? Primeiro porque o João Batista, por ter sido o último profeta da lei, ele foi o único que veio com a missão de preparar o caminho do Messias aguardado. Os outros profetas anunciaram o Messias, mas não viram. João Batista viu com seus próprios olhos e ele teve um ministério diferenciado que ele veio preparar o caminho. Ele veio jogar o asfalto, fazer um caminho para Cristo. Ele veio jogar. Ele foi aquela voz que clamou no deserto do coração dos homens, que os homens estavam uma secura, uma ausência de Deus tão grande. E ele veio para trazer o quê? A mensagem que o Cristo prometido estava chegando. Por isso que ele fala, ó, a raiz, o machado já está posto na raiz das árvores, porque o reino de Deus já vinha para mudar a estrutura da humanidade, porque o Messias prometido, o rei prometido, aquele que todos aguardavam, já estava chegando. E João Batista teve esse privilégio de anunciar Cristo e ver a pessoa. Por isso ele foi o maior do Antigo Testamento, dos nascidos de mulher. Mas no reino de Deus, o menorzinho no reino de Deus é maior do que João Batista. Por quê? Porque João Batista, ele não teve o privilégio de ter Cristo dentro dele, de ter o Salvador, né? O Rei soberano dentro de si mesmo. E o Evangelho, o Novo Testamento, por assim dizer, a nova mensagem, as boas novas de Cristo, Cristo veio trazer Ele próprio para dentro da vida. Então, nós temos esse privilégio diferenciado de João Batista. E aqui é interessante também que o próprio João Batista, nós não vamos entrar nessa questão hoje, que não cabe no texto, ele também tropeçou na pessoa de Cristo. Porque quando ele batizou Jesus, ele deveria ter seguido o próprio Cristo. Tanto que Lucas 7, 23 fala que bem-aventurado aqueles que não se escandaliza no Senhor. João Batista, quando ele envia aqueles 2 discípulos para perguntar se era mesmo Cristo ou devia esperar outro, ele já estava na prisão, já estava preso na prisão, e então ele a gente já mostra que João Batista ele tropeçou na pedra. Porque também tem o texto de João que fala, quando o próprio Jesus vai dar testemunho, outro testemunho, João 3, se não me falha a memória, que eu não pedi aqui, porque não... Não, João 13, né? Nós vamos estudar isso daqui a pouquinho. Diz que ele enviou os discípulos para perguntar, e já havia contenda entre os discípulos de João Batista e os discípulos de Jesus. Ora, quando ele batizou, que ele viu que desceu do céu e o próprio Espírito Santo testificou que era o Cristo, se fosse você, eu, não largaria tudo e seguiria o Cristo? André mesmo era discípulo de João Batista, ele largou tudo, não quis mais saber de João. Eu quero é Jesus, eu quero é o Messias, eu quero é o rei. Eu vou ficar com o profeta, eu vou ficar com o dono do profeta, né? André, irmão de Pedro, ele largou João Batista e seguiu. João Batista devia ter feito mesmo, mas não fez, né? Louvado seja Deus. Vamos ver agora, Mateus 23, versículo 11, diz assim: porém, o maior dentre vós será vosso servo, né? Marcos, capítulo 9, versículo 33 a 35, depois nós vamos para o 10 do 42. Vamos ver o que diz aqui. E chegado a Cafarnaum, entrando em casa, perguntou-lhes: que queres? Que estavais vós discutindo pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinha disputado entre si qual era o maior. Vou terminar de ler, a gente vai entrar nisso aqui.
qual era o maior. Versículo 35. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhe: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e servo de todos. Olha só, isso aqui é uma questão que pensa que nós estamos livres disso aqui. Todos nós almejamos status, queremos destacar, queremos ser o primeiro. Inconscientemente, nós queremos ser o primeiro, né? Quando a gente almeja algum cargo, alguma coisa, ou mesmo que não almeje, que a gente receba algum, nós queremos nos destacar naquele cargo, queremos ser reconhecidos. Isso é nosso, é do ser humano. Mas aqui o Senhor Jesus está nos ensinando que se quisermos ser grande diante de Deus, temos que ser o menor para todos. Vamos ver aqui Marcos 10, dando continuidade a esse mesmo. Marcos 10, 42 em diante, diz assim: mas Jesus, chamando-os a si, está repetindo ali: sabeis que os que julgam ser príncipes da gente, delas se assenhoriam, e os seus grandes usa de autoridade sobre elas. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso criado ou serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Olha aqui, a pirâmide, como diz Hernandes, é invertida. Se eu quero ser grande para Deus, eu tenho que ser o menor, porque o menor é aquele que serve, né? João 13. Aqui Jesus dando um exemplo de ser o maior. Jesus era o Senhor, o mestre, né? Aqui no versículo 13, quando ele depois que ele se levanta da ceia, a última ceia, que ele já está para ser crucificado, né? Que Satanás já tinha entrado em Judas, que já ia, né? Para trair Jesus. Versículo 13 diz assim: Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, olha só, e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e enxugá-los com a toalha com que havia cingido. Olha aqui, versículo 12, para a gente ter a compreensão. Depois que lhes lavou os pés, tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa e disse: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Agora, aqui a gente vê muitas cerimônias de lavar pé, mas aquilo ali é só uma vaidade. Porque o que Cristo deixou aqui é o exemplo do maior, o soberano, o Deus encarnado. Lavou os pés do pecador. Lavou os pés daquele que não tinha nada a oferecer. Ele deu o exemplo de humildade aqui. Porque ele mesmo diz, ó, vocês diz que eu sou mestre e senhor, e sou mesmo. Eu sou mesmo, mas eu lavei os pés de vocês para dar o exemplo de humildade, essa pirâmide invertida, porque se eu quero ser grande aos olhos de Deus, o meu egoísmo, a minha vaidade tem que morrer. Eu tenho aqui, se eu quero ser grande para
Deus, que é o mais importante, quero receber o galardão, como diz as escrituras aqui em Mateus, eu preciso servir. Então, quanto maior eu sou para Deus, mais escravo do ser humano eu sou. Mais escravo da obra eu sou. E menos eu recebo do ser humano. Porque aqui eu estou servindo para ser grande para Deus. Porque o Senhor também, nas Escrituras, não fala que será o maior. Lembra dos filhos de Zebedeu, dos discípulos? Começou por quê? Primeiro, a mãe já veio pedir para Jesus, para colocar ele à direita, no reino dele, um à direita, outro à esquerda, já nessa vaidade deles sobressaírem sobre ele. Mas aí já havia ali uma contenda de qual deles seria o primeiro. Qual seria o primeiro deles? Mas o exemplo Jesus deu aqui, que aquele que quer ser o maior vai ter que servir o próximo, fazer como ele fez, lavar os pés dos discípulos, no sentido, não como eu vou repetir, não é esse que eu não digo que Deus não fala, mas o contexto do lava-pé não tem nada a ver com o que a gente vê hoje em dia. A gente vê muitas vezes cerimônia, até na nossa igreja já teve cerimônias desse jeito. Não, o contexto de Cristo aqui, o que quer mostrar é humildade. Quem está lavando os pés ali na obra, ele não está mostrando humildade, está fazendo um ritual. Mas a humildade é servir o próximo. A humildade que Jesus está dizendo aqui, de querer ser o maior diante de Deus, é ser o menor aos olhos dos homens, é servir. Que lava pé, quem lava os pés é escravo. Ali, como diz os judeus, segundo comentários, que eles eles tomam banho pela manhã, mas à noite eles fazem as caminhadas, à noite só lavam os pés. E para isso tem os escravos que fazem esse tipo de serviço. Tem os escravos que lavam os pés deles. Então, é o último serviço do ser humano, é o serviço mais baixo que tem para o ser humano, tanto que é feito por escravo, né? Porque ninguém quer fazer isso. Jesus, então, tomou o lugar desse escravo, o mais baixo, né? Nós temos exemplo disso lá em Filipenses, Paulo, quando escreve a carta aos Filipenses, que fala que ele humilhou-se a si mesmo, a ponto que, vamos ver o que diz lá, eu gosto dessa passagem, eu acho ela tremenda, tremenda. Versículo, vou ler dos 5 em diante, né? Não, vou ler inteiro, porque ele entra no contexto do nosso estudo hoje. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há algum entranháveis afeto e compaixão, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Aqui não está dizendo no sentido de interferir na vida, mas no sentido de compartilhar, que é dos outros. Versículo 5. De sorte que, havendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se, ou algumas versões diz, esvaziou-se a si mesmo, a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz.
Então veja aqui, que Paulo está aqui trazendo essa palavra, se há em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo, porque Cristo se humilhou, né? O exemplo aqui é que ele deu o exemplo, ele desceu ao último do ser humano, na visão humana de humilhação, ele desceu ao último, que é o de servo, de lavar os pés sujos dos homens, dos seus senhores, né? Porque era a função de escravo. Ninguém queria essa função. Cristo fez isso para mostrar o exemplo. É o servir ao próximo, ajudar, compartilhar, né? Estar entrando não para bisbilhotar, mas para ajudar, somar com o nosso próximo. Esse é o espírito que Cristo, o exemplo que Cristo deu. Então, se quiser ser o maior dentre vós, será o vosso servo. Então, aqui, quem quer ser o maior, será o servo, o escravo de todos. Nós almejamos crescer diante de Deus. Então, o segredo é humilhar-se a si mesmo, tomar a forma de servo e servir ao próximo. Que quando nós servimos ao próximo, servimos a igreja do Senhor, servimos o nosso semelhante, nós estamos fazendo para o Senhor. E aos olhos de Deus isso é grande, é grandioso. Aí sim, Ele pode nos chamar de grande. Mas aos olhos dos homens nós somos os últimos. Paulo diz que os apóstolos, eles com os seus companheiros, era a escória do mundo. Era tido como a escória do mundo, porque não tinha valor nenhum. Eles eram cuspido em rosto, como Jesus foi, né? Jesus sendo o Senhor foi, mas eu estou falando de ser humano, porque Jesus veio, ele era Deus, ele estava exatamente como 100% homem, e ele também tinha as virtudes do próprio Deus, ele passou por tudo para nos dar o exemplo. Mas eu gosto de citar o homem como nós, carne como nós, essa carne misturada com maldade, né? Que também conseguiu ser um exemplo, ser um serviçal da humanidade, que deixou para nós hoje todas as escrituras, foi provado pelo fogo, passou pelo fogo, pela fornalha, foram queimados. Não estou falando literalmente os mártires, não. Estou falando que eles pagaram um preço altíssimo nas suas vidas para poder conseguir deixar esse exemplo, deixar essa mensagem, deixar que o Espírito Santo usou. Eles foram a tinta, a caneta de Deus para escrever as escrituras, para nós hoje termos esse exemplo. Então hoje nós ficamos por aqui.